desses protestos contra e a favor do presidente Jair Bolsonaro. E o presidente, de alguma forma, acaba incentivando isso no momento que ele comparece a essas manifestações, desrespeitando toda a questão do isolamento social por conta da pandemia que estamos vivendo. Como o senhor avalia esse comportamento do presidente nessas manifestações nesse momento? Carolina, pesa hoje muito duramente nas costas do povo brasileiro 3 crises ao mesmo tempo. E a gente que tem a obrigação de iluminar, né, a consciência da nação, precisa explicar isso, eu farei brevemente. A primeira crise é a crise de saúde pública. Nós estamos caminhando, pelas projeções dos cientistas, para 85 a 120 mil mortes no Brasil por gravíssimos erros de condução do governo. Então é uma batalha em que o Bolsonaro está perdido. A outra grave crise é a crise econômica. Entre janeiro e abril, o Brasil já destruiu 6 milhões de postos de trabalho. 960 mil carteiras assinadas morreram entre a última semana de março e o mês de abril. E o crédito não chegou, as empresas estão falindo aos milhões no nosso país, e nesse campo também do desemprego e da destruição da economia, o Bolsonaro não sabe o que fazer. Como essas 2 crises ele está perdido, ele cria uma crise política, semana sim, outra não, introduzindo essas variáveis para tentar chamar o eleitorado dele para esses temas que não são os centrais: emprego, salário, renda, empresa, crédito e saúde pública, salvar vidas. Ele quer discutir radicalização, anticomunismo, a imperfeição das instituições do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, estimula a ideia de que os militares estariam na iminência de ajudá-lo a fazer um golpe de Estado. Tudo isso para quê? Para nos distrair e atrair a população para uma confrontação que vai produzir cadáveres. E ele está interessado nisso. Porque se o Brasil começar a entrar nessa conflagração violenta nas ruas, é tudo o que ele quer para que o assunto, em vez de ser morte, pandemia, leito de UTI, respiradores, testes, isolamento social, crédito, socorro às famílias, socorro às empresas, a gente agora vai discutir fascismo, comunismo, que não tem nada a ver numa hora difícil como essa. Pois é, o senhor falou aí, assim, desse comportamento do presidente, que a cada semana, a gente pode dizer que a cada semana é uma nova emoção, né? Porque cada semana são acontecimentos que geram novos debates, novas discussões, inclusive debates cada vez mais acalorados em relação a um possível impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O senhor acredita que no meio de uma pandemia que estamos vivendo hoje, falar em impeachment é coerente? Veja, nós precisamos preparar o caminho. Hoje, nós devíamos trabalhar exclusivamente, todos nós, sobre questões de salvar a vida do povo e sobre salvar emprego e salvar o tecido produtivo, as empresas, especialmente as micro, pequenas e médias empresas, que, volto a dizer, estão sendo destruídas no Brasil. Nós somos candidatos a chegar ali por setembro com a pior queda da riqueza brasileira de toda a história, multiplicado por 3. Meus técnicos falam entre 6% e 11% de queda do PIB, quando o pior ano que nós tivemos foi 3,4% com a Dilma. Portanto, deveríamos sim estar concentrados nisso. Mas o que faz o Bolsonaro? Troca de ministro da Saúde 3 vezes, e não é por nenhuma razão de ineficiência, é por pura maluquice, em que político no Brasil agora virou receitador de remédio, e a gente cria o Partido do Remédio e o Partido contra o Remédio, que eu não vou nem dizer o nome aqui, porque isso é um absurdo que o mundo inteiro está assistindo chocado. Como é que isso acontece num país como o Brasil? O crédito não chega. Você tem o seguinte, empossados hoje no sistema financeiro, mais de R$1 trilhão de dinheiro público que foi liberado pelo Banco Central para irrigar a economia, diminuir o colapso do faturamento das empresas, e que os bancos não emprestam, quando vão emprestar estão exigindo garantias, reciprocidade, que não são praticáveis numa hora como essa, em que as empresas estão sem faturar. E o que acontece é que, no fim da tarde, esses bancos estão emprestando o dinheiro que pegaram do governo sem juro para o governo, né, remunerar juro para eles. Ou seja, uma gente ganhando dinheiro com a tragédia brasileira. Aí ele troca de ministro 3 vezes, não faz o crédito funcionar e passeia de helicóptero com o ministro da Defesa, estimulando manifestações que pedem o fechamento do Congresso, que pedem coisa. Para quê? Para impedir que os inquéritos que vão alcançar ele, a família dele, a mulher dele, os filhos dele, são inquéritos absolutamente contundentes. A gente já tem informação das conexões dos filhos dele com roubalheira e com milícias do Rio de Janeiro, cheque daquele Queiroz na conta da primeira-dama, as fake news chegaram no palácio de auxílio dele, e isso tudo ele está querendo criar um calor para, volto a dizer, tirar a atenção da população e dar o pretexto para o resto de eleitores dele
ainda segurar o que é absolutamente intolerável. Agora,